Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje, eu quero trazer um review para lá de especial. Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos. Querido, uma ferramenta que eu julgo obrigatório para todos aqueles que pregam e que dão estudo na escola dominical, na escola bíblica. Então, julgo necessário esse material. Nós vamos para o review, vamos ver o que esse material irá nos oferecer. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Também deixa o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância do canal, do conteúdo e assim engajar com mais pessoas. E compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim você irá ajudar o irmão em sua caminhada cristã e também ajudar o canal a crescer. Então, querido, dito isso, vamos logo conhecer o que esse material fantástico tem para nos oferecer. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui com essa obra maravilhosa da CPAD, Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos. Uma ferramenta essencial para a melhor qualificação do seu ministério. Márcio José Estevão. Vou repetir, uma ferramenta essencial para a melhor qualificação do seu ministério. Querido, todos os obreiros, pregadores, professores de EBD, estudante da palavra de Deus em geral, tem que ter essa ferramenta, esse material. Por quê? Porque todos nós queremos progredir no conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho uma vontade de me alfabetizar no grego bíblico e também no hebraico bíblico. No hebraico eu estou começando bem minha caminhada, eu já estou um tempo já estudando. E o grego bíblico eu quero dar início, aos poucos, né? Só que para mim conhecer a gramática grega ou até mesmo do hebraico, eu tenho que procurar conhecer um pouco da gramática da minha língua, que é a língua portuguesa. Então fica difícil nós querermos dominar outras línguas sem dominar a nossa língua materna. Então isso vai nos ajudar muito. Então vamos ver aqui esse livro, olha só a lombada, tem bastante material. Aqui a contracapa, Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos. Em diversas passagens, a Bíblia ensina que o cristão deve fazer qualquer tarefa com zelo e excelência. Essa verdade não é menor quando falamos do estudo e transmissão das Escrituras Sagradas. Nesta obra, o professor de Língua Portuguesa e Literatura, Márcio Estevão, levará o leitor ao mundo das palavras. Olha que interessante. Fornecendo conceitos básicos de gramática, abrangendo fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, além da citação de diversos versículos. O Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos certamente nos abrirá um caminho para uma maior compreensão da palavra de Deus e também nos ajudará na busca da excelência no estudo e transmissão de ensinamentos bíblicos. Então, querido, faz-se necessário, primeiro, por se tratar da nossa língua. Segundo, porque ele utiliza um dos métodos que tem que nos cativar, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, ele ensina a gramática portuguesa utilizando a Bíblia. Olha que benção, que maravilha. Você vai aprender a gramática e vai aprender a Bíblia em um único lugar. Então tem que ter esse material. Um material com pouco mais de 527 páginas, bastante conteúdo.
Na orelha aqui, ó, Márcio José Estevão é bacharel em letras com especialização em tradução pela Universidade Paulista, Unip. Formado em teologia pela Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, ETAD. Bacharel em teologia pelo Centro de Ensino Superior de Maringá, ACESUMAR. E professor de língua portuguesa e literatura e presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Hortolândia, São Paulo. Então, podemos ver que o camarada conhece de língua portuguesa, conhece de teologia, por isso que ele une a teologia com a língua portuguesa e ainda mais faz parte da Assembleia de Deus. Brincadeira à parte. Então, vamos ver aqui, ó. Um material de capa, brochura, mas de ótima qualidade, querido. Quando eu falo ótima qualidade, somente você tendo para saber o que eu estou falando. A qualidade material dispensa comentário. Na outra parte da orelha, o conhecimento das funções gramaticais é uma ferramenta indispensável para todos os obreiros que se lançam à prática da hermenêutica e da exegese bíblica no ministério do ensino, bem como da homilética na exposição de mensagem, o desempenho do trabalho para o qual fomos chamados e para o qual nos propomos tornar-se, portanto, mais eficiente à medida que conhecemos melhor nosso idioma materno. Então, querido, o que ele está dizendo, assim como a homilética, a hermenêutica, a exegese é fundamental na interpretação, a gramática também, basicamente isso. Uma folha de rosto, por proteção, a folha de rosto aqui, ficha catalográfica, material recém-lançado, primeira edição 2023, segunda impressão 2023, 2.000 tiragens feitas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, agradecimentos, prefácio do pastor Ezequias Soares, muito interessante, eu li isso aqui, esse prefácio, apresentação, uma palavra do autor e abreviações, eu também li, sumário, vamos ficar atento para o sumário, que eu vou passar devagar, vou ler mais os tópicos, os subtópicos, vocês vão poder pausar o vídeo e estar fazendo leitura. Já quero te dizer, vai ser um material de cabeceira minha, vai ser um material de cabeceira, onde todas as noites, antes de dormir, eu vou dar uma pegada nesse livro, 20 minutos, meia hora, uma hora, não sei, até eu extrair o máximo possível. Não pode faltar, vou repetir, não pode faltar. Sumário, agradecimentos, prefácio do pastor Ezequias Soares, apresentação, uma palavra do autor, abreviações, introdução. Capítulo introdutório, a língua portuguesa, aí ele vai trazer a síntese histórica da língua portuguesa, catálogo antes e hoje, evolução linguística da Península Ibérica, vai trazer aqui, exemplificação de alterações fonéticas durante o processo da evolução do latim para o português, a importância do conhecimento da história da língua portuguesa no estudo teológico, judeus sefarditas, introdução à estrutura da língua, o estudo das divisões da língua no estudo teológico. Parte 1, fonologia, fonema e letra, nós vamos aprender classificação dos fonemas, encontros vocálicos, ditongo, tritongo e ato, querido, interessante, né? Quando nós estudarmos, talvez não dávamos valor a esse conteúdo, a esse ensino. E hoje, para nós que estudamos a Bíblia, faz-se necessário. Quando eu falo nós estudar, na época do ensino fundamental. E hoje faz necessário. Encontros vocálicos, encontros consonantais, o dígrafo, né? Sílaba, oxítono, paroxítono, proparoxítono, monossílabos, hiatos, acento diferencial, pontuação e seus empregos, como pontuar, que é muito interessante, notações léxicas, novo acordo ortográfico da língua portuguesa, uso do hífen, parte 2, morfologia e processo de formação da palavra, muito interessante. Aí vem aqui, ó, a derivação, a composição, a distinção de derivação e composição. Vamos entrar aqui na classificação das palavras, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo. O que é o verbo, o que é um pronome, o que é um adjetivo, um substantivo, um artigo. É coisa que parece fácil, mas quando você entra no estudo, você vê que não é bem assim como você imaginava. Advérbio, preposição, conjunção, você pode estar aí pausando para estar lendo. Interjeição, numeral. Parte 3, a sintaxe,
A síntese é uma das partes principais na colocação da mensagem, podemos dizer, né? Frase e oração, termos essenciais da oração, sujeito, predicado, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, querido. Sobre o sujeito predicado, quando eu iniciei um curso de hebraico, muito tempo atrás, que hoje eu dei uma parada, estudo por conta própria, quando chegou no tal do sujeito predicado, eu apanhei muito. Aí depois temos o termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, vocês podem ver que são muito conteúdo, querido. Termos independentes da oração, período composto por coordenação, orações coordenadas, período composto por subordinação, orações subordinadas, é muito conteúdo. Período misto, síntese de colocação pronominal, regência, emprego do acento grave, o crase, a semântica também, denotação, conotação, polissemia, os vários significados das palavras, polissemia, relações de significação das palavras, sinonímia, antonímia, hiperonimia e hiponimia, relações gráficas e sonoras das palavras, figuras de linguagem, como identificar uma figura de linguagem, estilística do som, estilística da palavra, figuras de linguagem que transmite comparação, aqui ó, metáfora, símile, algumas coisas nós aprendemos na hermenêutica, né? Figuras semânticas, antitese, antropomorfismo, antropopatia, zoomorfismo, eufemismo, hipérbole, também aprendemos algo na hermenêutica. Então, deixa eu terminar aqui, ó, estilística da frase, figura de linguagem transmite omissão ou supressão, duas figuras raras, epanalepse e epanodo. Considerações finais de semântica, apêndice, dificuldade da língua, referências sobre o autor. Querido, olha só que interessante. Nós aprendemos sobre metáfora, símile, alegoria, rindíades, hipocatastase, algumas coisas aqui como antropomorfismo em hermenêutica e teologia. O que esse autor está fazendo? Pegando aquilo que a teologia ensina, a hermenêutica, e colocando o seu estudo de língua portuguesa em relação à gramática. Muito interessante. Introdução, capítulo 1, língua portuguesa, capítulo introdutório. Síntese histórica da língua portuguesa. Ó, retrospectiva histórica política, e temos uns desenhos aqui. Ó, Cartago antes e hoje. Evolução linguística da Península Ibérica. População pré-romana na Península Ibérica. Ó, muito interessante. Exemplificação de alterações fonéticas durante o processo de evolução do latim para o português. Vai trazer aqui, ó, se você dar um pause aí, você vai ver aqui, ó, como vem decaindo, no caso, a linguagem, assim, diminuindo o vocabulário. Ó, podemos ver aqui, ó, muitas figuras, ó, espanhol, catalão, francês, provençal, italiano, entre outros, muito interessante. Deixa eu ver mais aqui. Língua latina ou proveniente do latim, vai trazer aqui o português, francês, espanhol, italiano, romeno, reto-romano, galego, provençal, catalão, dalmático, sardo. Ó, línguas românicas ou novo italiano, a importância do conhecimento da história da língua portuguesa no estudo teológico. Ó, judeus sefarditas. Então, são muito conteúdo. Estou adiantando aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Aí entramos aqui na introdução a estrutura da língua, fonologia, morfologia, síntese semântica, que ele vai ensinar. Estudo das divisões da língua no estudo teológico. A importância do conhecimento da fonologia no estudo teológico, ele vai trazer tudo isso. Importando o conhecimento da morfologia no estudo teológico. A importância do conhecimento da sintaxe no estudo teológico. Muito bom. Aqui podemos ver, olha só que interessante, querido. Isso aqui, deixa eu voltar aqui, que ele vai fazer aqui, ó, segundo Rudy Zimmer e Paulo Teixeira, 2008, aqui, ó, cada língua tem a sua maneira própria de organizar e comunicar uma ideia. Em hebraico, por exemplo, a sequência natural de expressar um pensamento, segundo ele, é a seguinte: verbo, sujeito, objeto,
E o exemplo. Criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1, 27. E exatamente é isso que o hebraico vai ensinar, tá bom? E falou Deus a Noé e a sua família. Sempre o verbo vem primeiro. Quando nós viemos aqui, ó, tá vendo? O hebraico, ó, verbo mais sujeito mais objeto. Levantou Abraão os olhos, primeiro o verbo levantar. Português, ele usa primeiro o sujeito, Abraão levantou os seus olhos, depois o verbo. A língua receptora, primeiro vai botar o objeto, o verbo sujeito, os seus olhos levantou Abraão. Então, vocês podem ver, por isso que nós temos muitas traduções que o verbo está em segundo lugar, ou está em terceiro, ou está no meio, mas o que traz o verbo aqui, ó, levantou Abraão os seus olhos, é o que está traduzindo literalmente do hebraico, não que as outras estão, mas está seguindo a regra da estruturação hebraica, podemos dizer, tá bom? Algo desse tipo. Ó, conclui-se, ó, caso indique função, é portanto o conhecimento da semântica no estudo teológico. Estudo ensino, ó, parte 1, fonologia, fonética e fonêmica, muito interessante. Fonema e letra, fonemas surdos e sonoros, olha esses desenhos ilustrativos. Diferença entre fonemas e letras, vogais e consoantes, classificação dos fonemas, vogais, quanto ao timbre, quanto à intensidade, quanto à zona de articulação, quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, que tem como falar. Detalhe, querido, bem estruturado, tópico, sempre em negrito, caixa alta, subtópico, sempre diferenciando também com o que ele quer transmitir de mais importante, sempre em negrito, diferenciando. Olha isso aqui, o alfabeto fonético internacional, revisado até 2019. Quanto ao papel das cordas vocais, ó, encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato, encontros consonantais, aí vai entrar aqui na parte da sílaba, classificação de palavra quanto ao número de sílaba, monossílabas, palavras com uma sílaba, com uma única sílaba, bem, quer, pão, então, dissílabos, palavra com duas sílabas, Babel, casa, fiel, trissílabos, palavra com três sílabas, Egito, repouso, amigo. O interessante é que o hebraico, para você entender a regra hebraica, eu estou falando porque é onde que eu estou me situando mais. Você tem que saber a divisão silábica, você sabe a quantidade de letra, podemos dizer, de sílaba, sim, quando você divide também. Por exemplo, assim, deixa eu ver aqui. Quando você vai para a palavra bem, temos uma sílaba, vou botar aqui ser de ser, não sei, não lembro agora, acho que é de ser. Uma sílaba. Se você tem outra aqui, duas sílabas, porque é contado pela quantidade de vogal cheia. Tá dando para entender? Então, no hebraico, a divisão silábica é que estrutura toda o seu entendimento. Creio eu que para mim é desse jeito. Para a leitura, para a divisão de sílaba. A tonicidade. Então, meus irmãos, aqui, ó, quanto à tonicidade, a classificação das palavras, quanto ao acento tônico. Vamos adiantar aqui. Parte 2, a morfologia. Definição, morfologia é a parte da gramática que estuda as formas das palavras, sua estrutura, formação, classificação e inflexão, olhando-a isoladamente, não dentro de sua participação na oração ou período. Então, vamos aprender aqui, estamos aprendendo o que é essa, né, morfologia. Procede de formação das palavras, ó, derivação por sulficação, derivação paracinética ou parassíntese, composição. Então, vocês podem ver que são muitos conteúdos, ó, os quadros ensinando, muitos conteúdos. Se nós parar para analisar ponto por ponto, é 4 horas de vídeo, quadro de correspondência entre prefixos grego e latino, classificação das palavras, substantivo, artigo, substantivo, a classificação, que é o substantivo simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, comum, próprio, coletivo, é muita coisa. Flexão do substantivo, flexão de número, plural substantivo. Ó, vamos adiantar aqui. Ó, o artigo definido e indefinido.
Muito bom, muito bom. E você pode ver que o adjetivo, como ele está usando o texto bíblico. Vamos dar uma leitura aqui, que nós vamos caminhar para o final. A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus. Uma pergunta, a sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Romanos 3, 3 e 4. Artigo mais substantivo mais locução adjetiva. Fidelidade de Deus. Ali, né? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Substantivo, adjetivo e adjetivos. Então, muito bom, sempre usando texto bíblico. Você pode ver que são muitas referências bíblicas, você para prestar atenção. Muitas referências bíblicas. E muito bom mesmo. Muito interessante. Deixa eu dar mais uma adiantadazinha aqui, que são muito conteúdo mesmo. Ó, o quadro dos imperativos, infinitivo, e o gerúndio, esse gerúndio que eu aprendi também no hebraico, que é louvando, caminhando, indo, prosseguindo, tudo termina com ando, coendo, com indo, essas coisas aí. Ó, gerúndio, louvando, participo passado, louvado. Entendeu? Locuções verbais ou conjugação perifrástica. Olha que interessante. A conjugação, a voz ativa, a voz passiva, exemplo, conjugação de verbo. Então são muitas coisas. Ó, gerúndio, buscando, participo passado, buscando. Interessante. Então vamos. Parte 3, a sintaxe. A sintaxe. A síntese é a parte da gramática que estuda a disposição e relação lógica que as palavras e orações guardam entre si no discurso, quer de coordenação, quer de subordinação, para mais perfeita harmonia na formação do pensamento. Frase e oração, termos essenciais da oração, sujeito predicado, sujeito composto, sujeito determinado, sujeito oculto ou elíptico, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, é muita coisa, predicado. Então, ele vai montar a sintaxe ali da gramática, termos acessórios de oração, adjunta de nominal, aposto, adjunta adverbial, classificação. Vocês podem perceber, querido, ele tem uma letra muito boa, uma letra média, muito bem estruturada, fonte muito boa, que ele é todo explicado de maneira clara. Termo independente da oração, período composto por coordenação, orações coordenadas. Então, período composto por subordinação, orações subordinadas. E sempre, olha só a quantidade de referência bíblica. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. O Senhor disse que habitaria nas trevas. O rei Nabucodonosor mandou que o levassem à Babilônia. Então, você está vendo como ele usa sempre os textos bíblicos, ele dá referência de onde ele está tirando, como Êxodo 34, 1 Reis 8. Muito interessante, período misto. Uma semântica. O que é uma semântica? Semântica é o estudo do sentido ou do significado das palavras de uma língua, independentemente da sua função na oração. Este capítulo, porém, ocupar-se-á deste estudo tanto em relação ao contexto em que a palavra está inserida, quanto isolado. Então, vai analisar ela no contexto e ela isoladamente. Denotação, conotação, polissemia, os vários significados da palavra, dar, palavra dar, vamos ler aqui. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me deres. Certamente te darei o dízimo, Gênesis 28, 22. O verbo darei, expresso por Jacó, está empregado no sentido de ofertar. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher. 1 Samuel 27, 9. Aqui, diz aqui, nem Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher. 1 Samuel 27, 9. O sentido do verbo dava nesse texto é Davi não poupava a vida de ninguém. Então, nenhum sentido é ofertar, no outro sentido de não poupar. Então, está vendo a polissemia das palavras? Isso, meu filho, tem que levar muito em conta, porque tem umas pessoas, quando vai no debate, nós podemos ver de teologia, eles pegam uma palavra, ingestam dentro daquele texto e não tem contexto que abre aquela palavra polissêmica. Só Jesus na graça. Antonimia, hiperonimia e hiponimia. Nunca ouvi falar em minha vida.
Interessante. Relações gráficas sonoras das palavras. Então, meus irmãos, a estilística do som, a sonância, aliteração, onomatopeia, estilística da palavra, metáfora, comparação, símile, alegoria, muito interessante. Vou voltar aqui rapidinho. O que é símile? Isso aqui é matéria de hermenêutica. Figura das mais simples devido ao uso recorrente na maioria dos atos comunicativos. Apesar de simples, revela alto grau estilístico quando usado com inteligência. O símile expressa-se na simplicidade do uso da conjunção comparativa como ou outro equivalente no relacionamento das ideias da oração. Em suma, é uma comparação direta e explícita entre elementos da oração. Outra definição diz que o símile estabelece um termo de comparação entre dois elementos por meio de uma qualidade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Nesse texto, o símile significa parecença ou semelhança. Então, algo parecido, como, semelhante, né? Muito interessante. Catacresa, isso aqui não tem lembrança não. É a primeira de um grupo de figuras de linguagem que transmite substituição. Vamos aqui o exemplo. Um exemplo típico é embarcar para entrar no barco. Com o tempo passou-se a embarcar em trem, em ônibus, embarcar no avião, em outros veículos. Cavalgar um boi. A aplicação comum para o verbo cavalgar é em relação a cavalo. Doideira? Interessante, né? Antropomorfismo, antropopatia, hipérbole, que é o hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem vastamente contada no texto bíblico, que consiste no exagero. Quando você vê um exagero, é uma hipérbole. Como? Que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Ó, a hipérbole, está usando de algo grande, né? Fora os outros exemplos. Oxímoro, paradoxo. Querido, é muito estudo, só na frente quem não quiser. Um livro até em conta, R$55, se não me engano. Duas figuras raras. Epanalepse, consiste na repetição de uma ou mais palavras no começo, no meio ou no fim do verso, frases que se sucedem. Vamos ver aqui, ó. Diverte-nos a atenção, os pensamentos, suspende-nos a atenção, os cuidados. Prende-nos a atenção, os desejos, rouba-nos a atenção, os afetos. Interessante. Aprende a dificuldade da língua. Então, meus queridos irmãos, é basicamente isso. Referências bíblicas, a Bíblias, as outras obras que o autor consultou. Sobre o autor, nós já lemos um pouquinho sobre ele. Então, chegamos ao final desse review de um livro que eu julgo necessário para todo cristão. Querido, é difícil de aprender a gramática? Mas tem que ter persistência, perseverança. E que Deus pode abençoar até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.